Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da MPP, segundo módulo, Desenvolvimento Pessoal. E o tema dessa aula de hoje é Como me conhecer melhor. Na aula passada, nós falamos sobre quem nós somos, não no sentido de quem eu sou de verdade, mas no sentido de quem eu me tornei. E nós vamos buscar nos conhecer para que possamos saber de fato quem nós somos, para reconhecer a nossa verdadeira identidade. E essa aula de hoje é sobre como nos conhecer melhor. Eu quero destacar 3 pontos que você pode fazer para se conhecer melhor, tá bom? Já pegue aí o seu caderninho, o seu bloco de anotação, o seu celular mesmo, o tablet, o que você usa para fazer anotações e deixe tudo anotadinho, bonitinho para você não se perder na caminhada, tá bom? Para você ir praticando tudo direitinho, porque não basta apenas ouvir, você precisa praticar aquilo que você está aprendendo, tá bom? O conhecimento por si só já traz uma libertação, uma transformação muito boa, mas para realmente alcançarmos os resultados que nós realmente queremos, você tem que praticar aquilo que aprende. Então deixa tudo anotadinho aí, bonitinho, tá bom? Eu vou deixar embaixo aí 20 perguntas para você responder sobre si mesmo, sobre você mesmo, tá bom? Vou deixar 20 perguntas destacadas aí embaixo, aí você vai olhar as perguntas e vai responder. É muito importante você escrever para que isso fique registrado na sua mente de uma maneira mais eficaz. Então, você vai responder essas 20 perguntas sobre si mesmo. Não precisa ter pressa para responder. Você pode responder com calma, pensar, tire um momento só para isso. Pense um pouco, se analise. Talvez vai ter perguntas que você nunca parou para pensar. E aí você vai precisar pensar um pouco mais para poder responder. Mas não deixe de responder as perguntas, porque é muito importante, tá? E os 3 pontos, além de responder essas perguntas, os 3 pontos que eu vou destacar para você se conhecer melhor são: observando, deixei aqui anotadinho, tá bom? Observando, sentindo e orando. Como que eu faço isso? O que é observar? Observar quem? O que? Como? Quando? Você vai se observar. Muitas vezes nós vivemos uma rotina tão corrida, tão agitada, que a gente nem presta atenção em nós mesmos, no nosso corpo, nas nossas sensações. E aí, quando chega um determinado momento, você acaba sentindo algo de repente, acaba ficando doente de repente, passando por uma situação complicada de repente. Por quê? Porque não se observou, porque não observou o corpo. Nenhuma doença, ela chega do nada. Ela vai acontecendo, ela vai desenvolvendo ao decorrer do tempo. E sempre quando há algo de errado com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito, o nosso corpo ele vai dando sinais, ele vai tentando falar com a gente. Mas a gente não para prestar atenção e vai empurrando isso com a barriga. Às vezes sente uma dor de cabeça, vai lá e toma um remédio, passou, você continua a vida. Sente um mal-estar, vai lá, toma outro remédio e continua a vida. Você não para prestar atenção. E não é apenas isso.
várias coisas vão acontecendo ao nosso redor. Às vezes você se sente estressado por algum motivo e nem sabe qual é o motivo, porque você não se observa, não se analisa, não sente aquilo, não para sentir aquilo. Então é necessário prestar atenção em nós mesmos. De onde vem a nossa raiva? De onde vem essa raiva que às vezes você sente do nada? De onde vem o vazio da sua alma? De onde vem, às vezes, essa necessidade de estar com alguém? Essa necessidade de conversar, de falar? De onde vem essa carência? De onde vem essa irritação? Por que em determinados momentos você está mais irritado do que outros? Então, é necessário observar o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos e muitas vezes sinais muito maiores, como sinais físicos. Presta bem atenção, quando o seu corpo começa a emitir sinais físicos, é porque algo está muito errado em você. Porque primeiro vem os sinais emocionais, os sinais espirituais, mentais. Mas quando chega aos sinais físicos, é porque tem algo já muito errado, já tem algo acontecendo há muito tempo. E tudo isso porque nós não nos conhecemos, não conhecemos nosso próprio corpo, nossa própria mente. Não sabemos até onde nós podemos ir. Uma coisa que eu aprendi da pior maneira possível, foi conhecer meu corpo e estabelecer os limites, até onde eu poderia ir, até onde eu poderia fazer. Porque muitas vezes a gente sobrecarrega tanto o nosso corpo com ativismo, que o nosso corpo não suporta. E em algum momento, o nosso corpo vai entrar em colapso. E o meu entrou em colapso. Eu tive uma experiência, uma vez, com o meu corpo muito interessante. Eu comecei a praticar um mantra, que é uma oração de repetição. E eu comecei a praticar esse mantra com o intuito de esvaziar minha mente. A minha mente estava muito cheia, eu sou ansiosa por natureza, e minha mente estava muito cheia. Eu penso muito, eu tenho o pensamento acelerado, eu penso demais o tempo todo. E eu descobri esse mantra, eu comecei a praticá-lo para esvaziar a mente, para eu poder ter um pouco mais de percepção de mim mesma. E num determinado momento, eu lembro que eu estava na cozinha, lavando a louça. E eu estava me sentindo tristonha naquele dia. E eu estava ali lavando a louça devagarinho, e eu gosto de lavar louça. Lavar louça para mim é uma terapia. Eu começo a lavar a louça, eu começo a pensar, ou cantar, ou ouvir alguma coisa. E naquele momento, eu senti o meu corpo, foi como se o meu corpo tivesse tomado consciência própria fora de mim. E eu senti o meu corpo falando para mim mesma. E ele disse assim: eu não aguento mais. Eu estou muito cansado. Você está colocando uma carga muito pesada sobre mim. Eu não estou mais aguentando. Por isso você está tão ansiosa e tão deprimida. Por causa desse fardo pesado que você alimentou e que você tem carregado por muito tempo. Eu não estou aguentando mais. Você precisa tomar uma atitude. Foi muito real. Como se o meu corpo estivesse falando isso para mim mesma. E naquele momento eu entendi que eu precisava estabelecer um limite para mim mesma. Até onde eu poderia ir. O que eu poderia fazer. O que eu deveria comer. Tem uma coisa, por exemplo, que eu
evito muito fazer, que é dormir muito tarde. Porque o meu corpo é um corpo do dia. Tem pessoas que são da noite, o corpo dele é um corpo da noite, o meu corpo é do dia. Eu sou uma pessoa totalmente diurna. Eu amo o dia, eu gosto do dia, tudo para mim tem que ser feito durante o dia. Anoiteceu, para mim acabou. Esse é o meu corpo, então eu tenho que respeitar. E aí quando eu coloco atividades para serem feitas no período da noite, depois das 8 horas da noite, o meu corpo sente. E sente muito. Aí eu não durmo direito, tenho insônia, tenho ansiedade, aí no outro dia eu acordo péssima. Então eu já conheço o limite do meu corpo. Então eu não vou colocar atividades para eu fazer no período da noite. Tudo que eu tenho que fazer eu faço durante o dia. A partir das 8 eu tenho que entrar em um momento de calmaria para preparar o meu corpo para dormir. Então eu evito ficar falando muito ou fazer qualquer atividade que me desperte. Então a partir desse momento eu vou fazer coisas que me acalmem e não coisas que me agitem. Conhecer isso foi muito importante, fez uma diferença enorme na qualidade do meu sono. E todas as vezes que eu inflijo isso, o meu corpo sente. Mas agora eu já conheço o meu corpo. Eu sei até onde eu posso ir. Então é muito importante a gente se observar. Parar para se observar. Para poder conhecer a si mesmo. Eu descobri no decorrer do tempo, me observando, que eu tinha uma TPM muito forte. Eu demorei muito para perceber isso. Mas quando eu aprendi que eu tinha que observar meu corpo, foi muito assim rápido. Eu comecei a perceber que eu tinha uma TPM muito forte, fora do comum. E isso me levou a entender que eu tinha um transtorno em relação à TPM. Eu não lembro o nome agora do transtorno. E só o fato de você compreender isso já te traz um certo alívio. Além de você poder buscar o tratamento adequado para isso. E não ficar apenas empurrando a vida com a barriga, empurrando os sintomas com a barriga. Então é muito importante a gente se conhecer. No sentido geral. Estou falando aqui de uma maneira mais específica sobre corpo, porque foram experiências mais recentes, dos últimos anos que eu tive, que foram muito importantes, que fez uma diferença enorme na minha vida. Mas a gente tem que ter esse conhecimento não apenas do nosso corpo, mas da nossa alma, das nossas emoções.